eu coloquei uma coisa na minha mente que era completamente diferente. Eu achava assim, eu vou então voltar para a igreja, eu vou começar a obedecer, e essa é a vida com Deus. Pronto, acabou. Agora, eu vou ficar bem, e é isso, e acabou. Aí eu me olhei e me vi ainda... Faltando alguma coisa. Tudo que eu pedia para Deus me abençoava financeiramente, né? Já conseguia dormir, já conseguia ficar sozinha, mas ainda vazia. Infeliz, eu não tinha um brilho, sabe? Eu não tinha alegria. E aí, uma vez, um pastor olhou para mim, ele falou assim, Ana, o que te falta? Sabe o que é? O Espírito Santo. E você vê que é engraçado que, às vezes, a pessoa ela fica tão cega, porque eu ouvia falar do Espírito Santo, toda reunião, praticamente. Mas não entrava aquilo na minha mente, que o que me faltava era o Espírito Santo. E aquele pastor, usado pelo próprio Deus, né? Ele falou assim para mim, Ana, o que te falta é o Espírito Santo. Você é vazia ainda, não é? Aí eu falei assim, eu não tinha falado nada para ele. Ele percebia, né? No meu olhar, no meu comportamento, não sei. Ele percebia. Aí eu falei, sim. Ele falou assim, então o que te falta é o Espírito Santo. Ele falou assim, você precisa conhecer a Deus. Porque é o que eu falei antes, eu conhecia Deus de ouvir falar. Conhecia Deus do que os pastores me falavam, do que os obreiros me falavam, mas eu mesmo não sabia quem era Deus, não conhecia Ele. Tinha as bênçãos dele, mas não tinha o abençoador. Então, naquele momento eu fiz um desafio com Deus. Eu falei, meu Deus, se o que esse homem está falando, eu falava assim com Deus, se o que esse homem está falando, que esse pastor está falando, é verdade, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, mas eu quero te conhecer. Porque se ele está falando que eu posso ser feliz, eu quero ser feliz. Eu quero ter paz. Eu quero ter isso, então, que eles estão falando. E não é só falando, eu via isso, né? Eu via essa alegria nos obreiros, nos pastores, às vezes, que nem tinha muita coisa, mas um brilho. Eu lembro que tinha uma obreira que eu abraçava ela. Nossa, eu abraçava ela. Eu sentia uma paz quando eu abraçava ela. Eu falava, quero ter isso. Porque eu tô aqui a vida toda procurando em coisas, em pessoas, em encontrar essa felicidade, eu não encontro. E aí eu coloquei toda a força. E aí eu foquei, igual eu focava nas outras coisas, por exemplo, eu focava que eu tinha que ser ser famosa, ir para a seleção, ganhar dinheiro. Então eu colocava toda a minha força. Eu falei, então agora eu vou colocar toda essa força para receber o Espírito Santo. É lógico, eu continuei trabalhando, jogando, mas assim... Você começou a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Acima de tudo. De tudo. E assim, 24 horas eu pensava no Espírito Santo. Eu estava trabalhando, estava ali focada, mas eu pensava, não, é o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. E comecei a buscar com todas as minhas forças, foi até um jejum de Daniel. Foi o primeiro jejum de Daniel que eu participei. E aí, na última quarta-feira, eu fiz um sacrifício esse dia, porque quando a gente joga, a gente treina de manhã, descansa à tarde para jogar à noite, né? Se concentra à tarde para jogar à noite. Então, nesses dias, não vou para a igreja, né? Porque é o dia que eu treino. Tudo E era mais. uma quarta. Era a última quarta do jejum de Daniel. Aí veio aquele conflito. E eu estava indo na igreja todos os dias. Eu ia para buscar. Não importava. Eu ia segunda para buscar, ia terça para buscar. Quinta, eu ia para buscar o Espírito Santo. E eu falei, eu vou faltar na quarta-feira? Não vou faltar. Treinei de manhã, descansei um pouquinho, fui na reunião das 3 horas da tarde. E eu fui com o moletom do time para já sair dali e já ir com a minha mala pro jogo e pronta. E aí eu fui. Aí eu me lembro como se fosse hoje. O pastor Ulisses, que é do socioeducativo hoje, ele era o pastor na igreja na época. E aí a gente buscando, a igreja pequenininha. E naquele momento, bispo, foi assim, como se tudo que eu procurei, a minha vida toda, eu encontrei naquele momento. Eu senti uma alegria tão grande, uma certeza tão grande de que agora Deus era comigo. Não importa o que eu passasse, por onde eu andasse, onde eu fosse, Ele ia estar comigo.
E aí eu saí dali tão radiante, tão feliz, que eu cheguei no ginásio, né, no vestiário, e uma amiga minha falou assim: o que aconteceu com você? Você arrumou um namorado? Viu o passarinho verde? Por que você tá assim? Você tá tão feliz assim? Você arrumou alguém? Quase que eu falei, não, um namorado não, um marido, né? Casei. E aí, a partir daquele momento, tudo mudou na minha vida. Porque assim, eu falo, né? Eu fui para a seleção brasileira, eu já rodei esse mundo todo, já fui para vários países. Eu me casei com um homem de Deus. Eu tive momentos de muita alegria na minha vida, graças a Deus. Mas nada se compara à presença de Deus na minha vida. Porque é o que eu falei, eu tinha medo de ficar sozinha. Eu não conseguia ficar sozinha. Hoje eu nunca mais me senti sozinha depois daquele dia.